Tinha 2 anos que eu namorava sério com o Nando, quando eu descobri que ele estava me traindo. E eu descobri ainda que ele estava tendo um caso com um carinha que trabalha no posto. Isso mesmo, com um cara. Mas, gente, pelo amor de Deus, não tem absolutamente nada a ver com sexualidade. Eu não tenho nada contra. O fato é que, seja com homem, seja com mulher, traição é traição e ponto final. E tem um porém também. O Nando, ele sempre foi o tipo de pessoa de julgar. Ai, que eu não gosto, que é errado, de fazer piadinha, sabe? Até meio machista. Então, isso meio que me deixou assim de boca aberta por esse fato em si. Eu terminei. Claro, como eu disse, traição é traição. E quando eu terminei, o Nando ele não aceitou. Ele virou uma sarna no meu pé, falando assim que eu tinha que dar uma segunda chance pra ele, que todo mundo erra, todo mundo pode se arrepender e tem o direito de uma segunda chance. E eu falei pra ele que não, que comigo não tinha isso. Errou uma vez, vai errar sempre. Só que com isso, o Nando passou a levar para um outro lado da história. Ele fez um texto enorme, falando assim pra mim que se ele tivesse me traído com uma mulher, talvez eu iria até pensar na possibilidade de perdoar ele. Mas como eu descobri que era com um homem, eu não perdoava. Então meio que era uma forma de preconceito da minha parte. Mas, gente, eu sempre tive a minha consciência limpa, que não tinha nada a ver com isso, sabe? Era simplesmente pelo fato da traição. Eu nunca contei pra ninguém, porque assim, apesar dele ter errado comigo, eu acho que isso era uma intimidade dele, né? Não cabia a mim tirar ninguém do armário. Só que um dia eu tava conversando com a minha amiga, tinha mais de 1 hora que a gente tava se falando pelo WhatsApp, e ela começou a entrar nesse assunto. Amiga, por que vocês terminaram, né? Vocês sempre deram tão certo. E eu acabei contando pra ela que eu terminei porque eu descobri uma traição da parte dele, mas só contei isso, não contei que era com um homem. Passou uns dias, a minha amiga me mandou uma mensagem assim: amiga, fiquei sabendo de uma fofoquinha aí que eu tô de boca aberta, só que eu não acredito. E eu perguntei, né, qual fofoca? E ela disse assim: o povo tá comentando que o Nando tá tendo um caso com um carinha lá do posto, aquele frentista que é moreninho dos olhos claros, sabe? Justamente o cara que eu peguei ele me traindo. E aí na hora eu não quis confirmar. Mas, gente, essa minha amiga, ela é a minha melhor amiga, daquelas que a gente divide tudo, sabe? Que a gente não tem segredo. Então, primeiro, eu só mandei uma carinha com a mão na boca, sabe? Querendo dizer assim, eu não quero falar sobre o assunto. Mas ela ficou assim: amiga, você sabe de alguma coisa? E eu acabei contando. Falei assim: amiga, é verdade, não é mentira. Eu peguei ele me traindo justamente com esse cara. E ela não acreditou. Falou assim: amiga, como que você acreditou numa mentira dessa? Isso é fofoca do povo. Logo o Nando, que sempre criticou, que sempre falou que é machista, machão. Não, você não deveria ter acreditado. E eu insistindo, falando assim: amiga, eu peguei, não foi ninguém que me contou. E ela não acreditava de forma alguma. Foi aí que eu resolvi tirar a print daquela mensagem que o Nando me mandou, onde ele assumia que realmente estava tendo um caso com aquele cara, e mandar pra minha amiga. Eu achei que eu tivesse mandado pra ela, né? Tirei print, mandei pra ela, deixei o meu celular pra lá e fui fazer as minhas unhas. Nisso eu fiquei, sei lá, uns 35, 40 minutos sem pegar no celular, porque eu tava fazendo a unha. Até que a minha amiga ligou e eu atendi. E ela tava desesperada no telefone: amiga, pelo amor de Deus, você colocou o print da sua conversa com o Nando no seu status do WhatsApp, apaga, o Nando vai te matar. Gente, nessa hora eu fiquei louca, eu não acreditava que eu tinha feito isso. Quando eu abri o meu WhatsApp, tava cheio de reação, sabe? O povo que conhecia a gente, vendo e reagindo àquela conversa, né? Reagindo ao Nando assumindo sim que tinha me traído com o homem, que tava tendo um caso com o homem. Imediatamente eu apaguei, eu fiquei desesperada, porque, sério, eu juro, em momento algum eu fiz isso de propósito, eu nunca pensei em vingar. O Nando, ele não tinha visto, mas também não demorou nada para ele ficar sabendo e me ligar, porque a irmã dele viu e provavelmente ela já ligou para ele contando, né? Nisso, Nando me ligou muito bravo, me esculachando, falando assim que o que eu fiz foi covardia, que ele tinha errado sim, me traindo, mas eu não tinha o direito de expor ele daquela forma, que agora como que ele ia encarar as pessoas, sabe? Eu tentando falar: Nando, não foi por querer, Nando, me perdoa, mas ele não me deixava. Quando eu era pré-adolescente, eu tinha dos meus 12 para 13 anos, as pessoas falavam muito mal de mim por causa do que a minha mãe era naquela época. A minha mãe, ela era muito sem juízo, sabe? Vivia nos bares, bebendo, vivia procurando confusão por causa de homem casado.
Então, por causa disso, as pessoas julgavam que eu era da mesma forma, que eu não valia nada, que eu era isso, aquilo, e eu me revoltava, porque em casa as coisas já não era nada fácil. Pensa só, ver a sua mãe bêbada quase todos os dias, chegar em casa várias vezes roxa porque ela saía na porrada com as mulheres, e fora o fato de que toda semana a minha mãe estava com cara diferente. Então, dentro de casa eu já sofria por causa disso, e na rua eu tinha que sofrer ainda com o julgamento das pessoas, com as pessoas me olhando, me apontando o dedo, sabe? Eu era bem para baixo. Com 13 anos, eu era uma menina deprê. Eu não era uma menina como as outras da minha idade, que era feliz, que era alegre, que estava naquela fase de querer namorar, não. Nessa época, eu conheci a Ana Clara. E a Ana Clara, ela me apoiava muito, sabe? Sempre que eu chegava na escola triste, angustiada, muitas das vezes até chorando, ela sempre tinha a palavra certa para poder me confortar. A Ana Clara, ela é da minha idade, ela era muito novinha naquela época também, mas ela era muito madura e muito sensata, sabe? Quem criava ela, quem criou ela, era a avó dela. E as duas eram evangélicas, muitíssimo da igreja, sabe? Daquelas fiéis assim que não falta mesmo de jeito nenhum. Então, apesar de que eu não era da igreja, eu amava ouvir a Ana Clara falar de Deus pra mim, sabe? Sempre que eu tava angustiada, que eu tava daquele jeito, ela vinha falar de Deus pra mim e eu gostava, eu nunca recusei. Até que um dia ela percebeu isso, né, que eu gostava de ouvir, e ela me disse assim: Isabelle, quer ir na igreja hoje com a minha avó? E eu falei assim: ah, não, será que a sua avó vai gostar? A sua avó não vai achar bom não, né, eu ir com vocês? Porque eu sabia que todo mundo me julgava. E ela: que isso, não tem problema, minha avó vai achar bom, né, mais uma pessoa que eu tô levando pra igreja. Falei: não, então tá bom, lá pelas 6h30 eu vou pra sua casa, de lá a gente vai. Fiquei toda animada, gente. Ficou combinado assim. Chegou a hora de me arrumar para poder ir e eu vesti a roupa que eu tinha. Eu não tinha muita escolha e eu achava que não tinha isso, sabe? Eu achava que eu não ia ser julgada pela forma que eu tivesse vestida. Então, eu coloquei uma regatinha de alcinha bem fininha e coloquei uma calça jeans colada, né? Ela era bem justinha no corpo, como eu disse, era o que eu tinha. E fui. Cheguei na casa da Ana Clara, chamei. Quem me atendeu foi a avó dela. E quando aquela mulher saiu para me atender, o olhar dela para mim, eu me senti como se eu tivesse nua, sabe? Eu me senti como se eu tivesse sem roupa ali no portão dela. Ela me olhava de baixo em cima, assim, com um olhar de julgamento, que era como se eu pudesse ler os pensamentos dela. E com uma cara de desprezo total, ela me convidou para entrar, para esperar, porque a Ana Clara estava terminando de se arrumar. Nisso eu entrei, toda sem jeito, né, porque eu já fui super mal recebida, sentei no sofá e fiquei esperando a Ana Clara. Quando de repente eu comecei a escutar uns cochichos que vinham do quarto, a Ana Clara com a avó dela. E eu já imaginei que a avó dela estivesse falando alguma coisa de mim. Então, curiosa demais, resolvi levantar, ir para a porta do quarto e colocar o meu ouvido na porta para tentar ouvir o que elas estavam falando. E se arrependimento matasse, eu tinha morrido. Eu não queria nunca ter escutado as coisas que aquela mulher dizia para mim. Ela falava assim para Ana Clara que ela estava com vergonha de chegar na igreja comigo vestida daquela forma, que eu estava vestida feita aquelas piriguete, e que todo mundo sabia quem eu era, sabia quem a minha mãe era, que provavelmente eu estava indo para a igreja só para passear e só tentando ir atrás de macho. E não para por aí, gente. Aquela senhora, ela disse coisas tão horríveis ao meu respeito que eu não tenho coragem de repetir aqui. Aquilo me doeu tanto, mais tanto, que eu virei as costas e fui embora para casa sem falar nada com a Ana Clara antes das duas sair daquele quarto. Quando eu cheguei na minha casa, para piorar tudo, a minha mãe estava super bêbada, sabe? E eu chorando, olhei para ela e falei assim: tudo isso é culpa sua, você que é culpada. Mas a minha mãe, ela estava tão bêbada, que ela nem sequer percebeu. Eu entrei pro meu quarto e eu me acabei em choro, me sentindo um nada, me sentindo ninguém, me sentindo um lixo, sabe? No outro dia eu cheguei na escola, né, com os olhos todo inchados de chorar.
E a Ana Clara veio doida falar comigo, perguntando por que eu fui embora daquela forma. E eu não queria falar, até porque foi feio da minha parte, né, levantar e escutar a conversa das duas. Então eu falei pra ela que eu tava arrependida, que eu não era menina de igreja. E ela falou assim: Isabelle, você ouviu as coisas que a minha avó tava falando de você, não ouviu? E eu balancei a cabeça que sim, eu não neguei. Ela falou assim: não aceita isso. O inimigo, ele age dessa forma. O inimigo, ele usa de diversas artimanhas para poder tirar as pessoas do inimigo, ele usa de diversas artimanhas para poder tirar as pessoas do caminho do bem. A minha avó não é ninguém para te julgar, ela não tem esse direito. Ela não é santa pelo simples fato dela estar dentro da igreja todos os dias. Pelo contrário, se ela está dentro da igreja todos os dias, se ela conhece a palavra e ainda assim ela te julga daquela forma, ela é mais errada ainda, porque ela conhece o certo, mas prefere fazer o errado. Então, se você sente vontade, se você sente no coração, vá. Não deixe as pessoas falar o contrário. Não deixe as pessoas te dizer que você é isso, que você é aquilo. Não deixe se abater por causa das más línguas, não. Levanta a cabeça, dá a volta por cima e vá. Hoje, tá com 13 anos que eu sou evangélica. Eu amo, sabe? Eu me sinto muito em paz. Sou casada, tenho um filho. Claro que eu sou amiga da Ana Clara até hoje, afinal, parte do que eu sou hoje eu devo a ela. E a minha mãe, ela já não é mais aquela mesma pessoa, mas infelizmente não porque ela se arrependeu, não. Porque hoje a minha mãe tá muito doente mesmo. Só por isso que ela saiu daquela vida. E eu contei a minha história porque eu quero te deixar a seguinte lição. Às vezes você escuta coisas que pode te destruir, porque sim, palavra tem poder. Uma palavra pode machucar muito mais do que uma agressão física, sabe? Mas tenha fé, independente da sua religião, tenha fé, tenha força, tenha foco em você mesmo e pegue aquilo que foi usado para te destruir e use de escada para te levantar ainda mais. Enfim, fica a dica. Tinha 12 anos que eu era casada, eu me sentia super carente porque o meu marido não era uma pessoa muito atenciosa, carinhoso. Pra falar a verdade, ele era bem ausente comigo. Ainda assim, eu nunca traí. Deus me livre, só de pensar nisso, eu senti uma vergonha tão grande. Eu fui bem criada, né? Desde pequena, eu aprendi que o caráter é o bem mais valioso do ser humano. Mas tem um ditado que ele é bem certo: nem os dedos da mesma mão são iguais, porque a minha irmã, que tinha um bom marido, um bom casamento, ela não dava valor, ela vivia traindo, coitado, e ainda ficava inventando mil desculpas pro meu pai e pra minha mãe para poder justificar as traições dela. Os dois ainda caíam, eu não. Eu sempre falei pra ela: não existe justificativa para traição. Se não tá bom, se não gosta mais, separa, é mais bonito e não dá mau exemplo pros filhos. Quando foi um dia, a minha irmã chegou aqui apavorada, desesperada, me pedindo pelo amor de Deus para que eu confirmasse uma história que ela inventou para o marido dela. E eu disse: como assim? Que história é essa? E ela me contou. Ela falou assim: não, mana, é que ele pegou uma conversa no meu celular com um carinha que eu tô saindo aí, e eu fiquei desesperada demais, sem saber o que eu fazia, e eu acabei mentindo para ele assim, que você que estava conversando com esse cara pelo meu celular, para o seu marido não descobrir que vocês dois são amantes. Eu disse: o quê? Gente, pela primeira vez em 29 anos, eu senti vontade de espancar a minha irmã. Eu fiquei com tanta raiva dela, eu falei: é claro que não, é claro que eu não vou confirmar uma coisa dessas. Se você se enfiou nessa bagunça, nessa confusão, você que se vire para sair. Ela saiu daqui contrariada, bravinha comigo, como se ela tivesse coberta de razão e eu que fosse a errada, sabe? Depois que ela saiu, eu pensei bem e cheguei à conclusão que eu deveria contar para o meu marido, porque eu pensei assim: ela não tem muito juízo. Para ela não desmentir essa história, isso criar uma proporção grande e chegar no ouvido do meu marido, é daqui para ali. E já pensou a confusão que eu ia me meter sem ter nada a ver com essa história? Então eu fui e contei para ele, né, tudo que ela tinha me falado. E aí, nisso, sem que eu percebesse, o meu marido pegou o celular e mandou mensagem para o marido dela contando tudo, que ela tinha acabado de sair aqui de casa, pedindo para eu confirmar aquela mentira dela, né? Enfim,
O marido dela separou dela e ela ficou com raiva de mim. Só que naquela época eu nem fui atrás também, ela que estava errada. Quem mandou ela me enfiar numa história sem me perguntar se podia, né? Me enfiou naquela confusão, então eu tinha o direito de me defender. O fato é que depois disso, mesmo sabendo que era mentira da minha irmã, o meu marido ficou estranho comigo. Começou a ter ciúmes, começou a questionar algumas coisas, a mexer no meu celular, e ele nunca foi disso. Um dia até eu perguntei, falei assim: você sabe que aquela conversa toda da minha irmã é mentira, né? E ele falou assim: uai, sei, por quê? Falei: não, depois daquilo você tá estranho comigo, sentindo ciúmes, mexendo no celular, você nunca foi disso. E ele pegou e falou assim: ah, quer saber, aquela história que a sua irmã inventou, parece que me abriu os olhos, sabe? Parece que foi uma segunda chance pra mim. E eu não tava entendendo muito. Falei: como assim? O que você tem a ver com essa confusão dela? E ele me disse assim: eu percebi que eu tenho sido meio ausente, que eu não tô te dando a atenção e o carinho que você merece. Eu não sei porquê, mas essa história da sua irmã, aquela mentira, me fez enxergar que se eu não mudar, eu vou acabar te perdendo. Eu não quero te perder, porque apesar de não parecer, eu te amo muito. E, gente, eu fiquei me segurando pra não chorar na frente dele, porque pensa só, depois de 12 anos de casados, meu marido tava ali na minha frente, assumindo as falhas dele como esposo. Depois daquilo, nossa, o meu marido melhorou demais. Ele chega do trabalho me contando coisas que aconteceu lá. Ele me pergunta como foi meu dia, o que eu fiz, alguma coisa que eu fiz diferente. Ele me leva pra sair, ele tá super atencioso, super carinhoso. Outra pessoa. Quem diria que uma mentira que a minha irmã inventou com o meu nome salvaria o meu casamento? Como diz o ditado, há males que vêm para bem, né? Porque se alguém me contasse, juro, eu não acreditaria. Hoje, eu e a minha irmã, a gente tá bem de novo, a gente se fala. E o marido dela, coitado, ele resolveu perdoar e dar uma segunda chance pra ela, porque ele gosta demais dela, tadinho. Mas, infelizmente, nem todo mundo sente a vontade de mudar, sabe? Nem todo mundo muda, porque aquela ali vai ficar velhinha, velhinha, sem juízo. Depois que eles voltaram, eu já soube de uns 2 rolos diferentes dela. Mas é aquilo, né? Uma hora ou outra, ela vai começar a colher isso que ela tanto planta.